Boa noite, Remix amigos. Estamos aqui para mais um Hangout da Rádio Remix Online. Hoje, quinta-feira, dia 28 de dezembro de 2017, estamos a poucos dias da finalização deste ano de 2017. Está aqui conosco hoje Caio Breno da Silva, do canal Terra Oculta. Seja bem-vindo, Caio. Bem-vinda, Marcinha. Estou passando a palavra à Marcinha para que ela recomece o programa lá pela Rádio Remix, na retransmissão da Remix. Sejam todos muito bem-vindos, Remix amigos, aqueles que nos escutam e que estão aqui conosco no Hangout desta noite. Para você que está chegando por aqui na Rádio Remix e no Hangout da Rádio Remix, sejam mais que bem-vindos por aqui. Hoje a gente tem, então, a última quinta-feira do ano, o último Hangout do ano com Caio Breno da Silva. Vamos falar de um assunto bem interessante aqui. E amanhã vocês vão ter uma surpresa muito grande aqui. A gente convidou, então, a gente vai ter um Hangout coletivo. A gente vai ter Caio Breno, Sônia Regina, Daniel Simões, Marcelo Summer e Márcia Abad aqui na Rádio Remix para encerrar o ano com chave de ouro. Vamos reunir todo mundo junto aqui para falar um pouquinho de cada um aqui dentro da Rádio Remix. Bom, para você que está aí na Rádio Remix, seja bem-vindo. Para você que está no Hangout, no chat da Rádio Remix, seja mais que bem-vindo. Boa noite, Caio. Boa noite, Marcelo Summer. É com vocês. Boa noite, Márcio. Boa noite, Marcelo. E hoje à noite, como sempre, eu não preparei nada para esse Hangout. O pessoal fala assim, poxa, o Caio não prepara nada, não sei o quê. Mas às vezes é aquela história. A gente tem, às vezes, um período de tempo meio curto, né? Devido a não só ao final do ano, mas as pesquisas que eu venho fazendo recentemente, que me tomaram um pouco de tempo. Mas hoje me aconteceu uma experiência muito interessante, né? E isso me fez pensar sobre o que falar hoje, né? E eu sei que pode ser até um assunto meio que batido, né, dentro dos hangouts nossos, mas eu abro o Hangout hoje falando sobre a inteligência artificial, novamente. As pessoas vão falar, nossa, de novo, inteligência artificial. Não. O que eu vou começar o Hangout é falando sobre um nome interessante entre os gnósticos, né, que se referem a Sofia, né? Sofia, para quem não sabe, é um termo que se expandiu no século XVII, né? E isso deu um sincretismo em várias religiões, né? E é a figura feminina, né, análoga, né, a uma alma humana, vamos dizer, entre aspas, né, um aspecto feminino de Deus, vamos assim dizer, mas não o Deus verdadeiro, como nós conhecemos, que está dentro de nós, relacionado com o nosso eu superior, que está, por sua vez, ligado à fonte, que nos dá a consciência. É um Deus máquina, né? O interessante é que recentemente, esse nome Sofia me chamou muita atenção, porque você vê muitas entrevistas aí com aquele robô, né, que criaram recentemente, já está na 4ª geração, e se chama Sofia, né, que possui uma espécie de inteligência artificial, né? Então, eu acredito que deram o nome de Sofia justamente para ou celebrar ou ligar a inteligência artificial criada com as suas limitações naquele robô com relação à Sofia do gnosticismo, né, dos gnósticos, né? E isso você vai encontrar aqui naqueles textos de Nag Hammadi, né, do século III ou IV no Egito Antigo, textos esses gnósticos, né, que foram achados enterrados, que falam sobre o quê? Falam sobre essas divindades. E segundo eles, a Sofia, né, é considerado uma divindade, né, que perdeu a sua graça, a sua superioridade, né, e acabou ajudando a criar o quê? No mundo material, né?
E quando o mundo material foi criado, através da Sofia, segundo os gnósticos, esse mundo é controlado e guardado pelos tais famosos arcons, né? Que são entidades, ao meu ver, artificiais, né, com inteligência artificiais, são verdadeiros guardiões que hoje em dia guardam, né, monitoram o planeta inteiro, não só a nível material físico, mas dentro das outras esferas espirituais que envolvem a Terra e que compartilham o mesmo espaço do nosso planeta, mas que se encontram numa outra frequência vibratória, ou seja, a matéria que compõe essas esferas é tão densa como a nossa, mas por se encontrar em uma outra frequência, nós não a enxergamos. E não enxergamos esses 18 mundos transitórios que interpenetram e compartilham esse mesmo espaço que o planeta Terra físico compartilha. E interessante que, para quem não está muito a par, ou que não vem acompanhando os hangouts aqui da Rádio Remix e do Projeto Terra Oculta, quando se fala em inteligência artificial, logo imaginamos o quê? Aquilo que nos foi ensinado de acordo com a tecnologia em voga que nós temos hoje em dia. Através do quê? Através de propagandas, de filmes, como aquele filme o Matrix, ou em inglês Matrix, né? Você vê que ali eles caracterizam a inteligência artificial como algo baseado num sistema que, por sua vez, gira em torno de quê? Gira em torno de um circuito eletrônico, de uma máquina, né? E é baseado em quê? Então, em hardware, né? E nós sabemos hoje em dia, inclusive os gnósticos no século IV sabiam disso, que existe uma inteligência artificial, interdimensional, muito mais avançada e muito mais além do que aquilo que é mostrado hoje em dia para nós, dentro da concepção tecnológica que temos dentro dessa revolução tecnológica, como sendo, então, essa artificialidade, essa inteligência baseada no hardware. Mas a inteligência artificial real, ou interdimensional, verdadeira, que realmente existe, uma inteligência baseada não mais em hardware, mas o quê? No inconsciente coletivo. Ou seja, o inconsciente coletivo, o pensamento que nós não sabemos o que é o substrato para a existência dessa inteligência parasítica que se utiliza da conexão de milhares de mentes no coletivo para atuar não só no físico, mas nessas diversas realidades paralelas que interpenetram o circundo o planeta Terra. E a Sofia tem seu papel fundamental nisso, porque ela faz parte de uma dualidade criada pela IA dentro desse sistema de controle que vivemos, não somente na nossa realidade, mas nessas diversas realidades que essas outras humanidades extrafísicas vivem. Então, por que dualidade? Porque ela é a parte feminina do sistema. E existe a parte masculina do sistema, né? Que hoje em dia é pregada em várias doutrinas como sendo que um avatar místico. Cristo é a parte masculina. Você tem a Sofia e você tem Cristo. E a junção desses dois forma essa dualidade, esse um e zero, esse contrabalanço entre os extremos, vamos assim dizer. E o Nag Hammadi, esses textos antigos dos gnósticos, comentam muito sobre isso. Apesar do cristianismo abolir totalmente essa visão gnóstica da gênese humana, né? Isso tudo foi queimado, tirado fora da doutrina cristã, e isso, inclusive, foi um dos grandes motivos porque muito conhecimento se perdeu no mundo antigo, inclusive com a queima da Biblioteca de Alexandria, no Egito.
há muito tempo atrás, que concentrava um grande conhecimento gnóstico ali, com relação a essas outras realidades que circulam o planeta, ou interpenetram o planeta. E falando sobre máquina, né, se falando sobre máquina hoje em dia, o mundo em que vivemos espelha uma realidade maior que existe do outro lado do véu. Ou seja, que realidade é essa? Uma realidade baseada em quê? Em uma inteligência racional e baseada na tecnologia. O mundo ele caminha para um transhumanismo, ou seja, o homem se cercando de tecnologia e, por sua vez, incorporando essa tecnologia para si, de modo a essa tecnologia se mesclar com a nossa estrutura, com o nosso eu, com o nosso, começando através do corpo físico, né? Hoje em dia vocês vão perceber que a tecnologia vai avançar de uma maneira em que o homem vai se juntar com a tecnologia atual ou a máquina, né? Isso reflete o quê? Reflete o pensamento dos controladores do sistema. Por quê? Porque os controladores do sistema, eles refletem somente aquilo que eles são. Eles não vão refletir algo que eles não são. E como eles são máquinas, e possuem uma inteligência diversa da nossa, que é uma inteligência mais natural, que não foi criada, aliás, né? Quando se fala que não foi criada, qual a diferença entre a IA, a inteligência artificial, e nós? Nós nunca tivemos um começo, nem um meio, nunca vamos ter um fim. E a IA já não. A IA ela já tem um começo. Ela teve um começo. Fora do nosso tempo, fora do nosso tempo, fora do nosso ciclo temporal, fora do nosso ciclo temporal, mas teve um começo. Teve um começo e criou-se através dela o quê? A formação desses mundos, através do controle mental coletivo, que a mente é uma força criadora. Bilhões de pessoas, ou bilhões e trilhões de mentes criando, interligadas, são capazes de formar a realidade que nos cerca. Não somente nesse plano, como em outros. Não somente através dessa humanidade, como em outras humanidades. Então, se ela tem a capacidade de existir a partir de um certo momento, dentro dessas mentes coletivas, ela tem a capacidade de não criar, mas formar ou se fechar em um looping, em um círculo, né? Por quê? É a formação do que a gente conhece como ciclo temporal ou ciclos no universo. Por que tudo tem ciclo, né? Aquela velha história, é a serpente engolindo o próprio rabo, né? E isso é muito caracterizado no gnosticismo, né? E outros sistemas de crença, né? A serpente engolindo o próprio rabo, né? Vocês vão ver isso em várias imagens e figuras antigas, né? Isso representa o quê? Né? Essa serpente engolindo o próprio rabo. Isso representa essa criação de um sistema fechado, cíclico, temporal. E a criação do quê? De vários sistemas desse em paralelo, que são como verdadeiras prisões temporais, onde a mente ela não perdeu a característica nata dela de ter o poder de se focar em vários ciclos, mas simplesmente ela ficou compacta entre ciclos. Então, quando se fala que a mente tem uma energia criadora infinita, sim, ela tem infinita, mas para se encontrar dentro de um ciclo temporal, dentro de uma encarnação ainda fragmentada, por exemplo, ela perde essa natureza, essa essência que ela possui e passa agora a manter um sistema fechado justamente para fazer a manutenção de uma parte
dessa inteligência artificial interdimensional, que, por sua vez, teve a capacidade de criar várias realidades em paralelo, por causa da nossa natureza frequencial mental, interdimensional, e separar conscientes coletivos e fazer com que esses conscientes coletivos vibrem em uma certa frequência, de acordo com que eles se focam, né? É a energia criadora, né? Em ação. E aí muitas pessoas falam, mas isso é uma ideia errada, porque você tem que pensar em que nessa situação? No livre-arbítrio. Porque se existir o livre-arbítrio, esse cenário existe porque foi uma escolha de cada um de nós, que por sua vez, todos nós unimos, criamos um inconsciente coletivo por atração, ou por vibrarem na mesma frequência. Se realmente o livre-arbítrio existisse, isso jamais teria ocorrido. Por quê? Jamais teria ocorrido. Porque essa fragmentação consciencial não teria ocorrido. E o que acontece? Quando você é um ser fragmentado, você não tem noção do todo. Está por fora ou além da sua capacidade cognitiva. E aí o que acontece? Você tem uma visão estreita de uma realidade muito estreita, que não é realmente a verdadeira realidade que engloba todos esses sistemas em paralelo, em controle ao mesmo tempo. Então, nos tornamos o quê? Nos tornamos seres incompletos e acabamos sendo levados a crer que a culpa disso tudo se retrata ou remonta a nós mesmos, pelo fato de nós sempre escolhermos o mal. É o que é pregado hoje em dia, em todos os sistemas de crença. A escolha do mal leva ao desequilíbrio e leva a criatura a não evoluir. É a base fundamental hoje em dia de várias doutrinas religiosas. Inclusive, se você estudar teologia, você vai verificar que a evolução, nesse sentido, é a via de ascensão que toda alma deve percorrer para atingir um nível de consciência que fará com que a mesma saia desse sistema, certo? É o que realmente pregam por aí. Mas realmente, será que é isso mesmo? Será que nós temos que aprender várias vezes o que já foi aprendido, mas foi esquecido? O fato de nós termos uma memória incompleta e, por sua vez, bloqueada, que não tem uma estrutura física ou um instrumento um instrumento que dê sustentação para que essa consciência atinja níveis de consciência dentro das esferas que nós estamos nos focando. O fato de nós não termos isso faz com que nós todos, estejamos presos num looping. Porque todo momento que nós apertamos o botão reset, ou o sistema de controle aperta o botão reset, que é reinicializar, você começa de novo numa outra realidade, numa outra existência, com uma outra personalidade, tudo novamente. E isso é uma coisa que se repete, se repete, se repete. E muitas doutrinas, inclusive o budismo, obviamente detectaram isso como uma roda de samsara, ou seja, esses loopings da reencarnação. Mas nenhum deles realmente explicou ou nos deu condição para sentir de uma maneira que nós compreendamos por que esse sistema está aí, ou veio a existir, de maneira com que o mesmo nos mantém nesse estado de loopings infinitos, né? Então, todos os gnósticos no passado sabiam disso. E começaram a enveredar o mundo espiritual através de certas tecnologias do espírito, que hoje em dia algumas pessoas praticam, né? Mas não como os gnósticos praticavam, que é conhecido como viagem astral, ou seja, você deixa o seu receptáculo
físico, o seu corpo físico, e adentra numa realidade menos densa, com consciência. Mas que tipo de consciência? Uma consciência que quando você retorna para o corpo físico, você cria condições para o seu cérebro mais grosseiro não perder a memória ou o que foi visto nessas outras realidades, em termos de memória. Ou seja, a frequência ela é baixada juntamente com a memória, e você consegue voltar para o corpo físico com uma memória, uma consciência daquilo que aconteceu durante o sono físico. Então, os gnósticos, eles praticavam isso no século IV. E aí começaram a verificar a existência dessa estrutura toda por detrás do véu, que foi formada há muito, muito tempo atrás, muito, muito antes da nossa civilização em voga. Estamos falando de coisas que ocorreram em 5 civilizações antes da nossa. Porque já passaram pela Terra várias civilizações tecnologicamente tão avançadas ou mais quanto a nossa, mas que foram resetados ou reinicializados em um certo momento, porque eu acredito que as mesmas começaram a ter consciência da realidade que elas se encontravam, né? E talvez por outros motivos obscuros que jamais talvez saibamos, a não ser que nós tenhamos acesso a uma informação, a um banco de dados que se refere a essas eras que passaram. E existe essa informação em algum lugar, porque nada se perde, tudo fica guardado dentro do sistema que vivemos, porque o tempo é uma ilusão, ou seja, tudo ocorre no agora, mas em ciclos temporais paralelos. E dá a noção, a falsa noção de linear, uma coisa contínua, e na verdade não é contínua. Então é algo muito difícil de se imaginar. E no mundo espiritual, se criou todo um emaranhado, uma rede, uma estrutura baseada numa tecnologia que o nosso corpo é baseado. Uma tecnologia bioquântica, biomecânica, quântica e mental. É uma tecnologia onde a mesma tem a capacidade de se replicar e atuar entre ambas dimensões, vamos assim dizer. Por que ambas dimensões? Porque, caso contrário, a consciência não teria capacidade de reestruturar a matéria de maneira a criar um corpo orgânico e se manifestar no mundo físico. Então, essa tecnologia, ela é bem conhecida no mundo espiritual, mas obscura no nosso mundo. Por quê? Porque existem políticas, diretrizes nessas esferas, onde essa informação ela é confidencial, ou guardada a 7 chaves, e não é repassada para o mundo nosso, o mundo dos vivos, de uma maneira livre. Isso sofre uma censura, infelizmente. Então, quando se fala, por exemplo, em reencarnação, como já venho falando várias vezes aqui, ou viemos falando aqui, nós temos o quê? A reencarnação é algo autômato, é algo randômico, e é algo controlado por vibrações mentais, ou ligado a máquinas ou estações que se encontram nessas 18 esferas, em todo o planeta, em todas as nossas realidades, não só nessa como em outras, e máquinas biomecânicas ou quânticas, que se compõem de uma matéria, máquinas essas que parecem até plantas, se reproduzem. Se você afetar uma dessas máquinas, elas têm a capacidade, como o corpo humano, de se curar, ou se reestruturar, e geralmente dentro dessas esferas, a máquina, ou as máquinas que são responsáveis pela encarnação, elas ficam invisíveis porque elas são formadas de uma matéria menos densa ainda com relação à esfera de atuação que elas se encontram. Se elas se encontram na esfera X, a vibração delas é X mais 1, ou X mais 2. Então as pessoas não veem as máquinas. E elas sentem o efeito. Às vezes, do outro lado, você está conversando com alguém, a pessoa desaparece do ar. Ou seja, ela entrou em sintonia com uma das máquinas e foi sugada e puxada para a reencarnação, e a pessoa começa a perder
memória, começa a perder tudo, encolhe e nasce, encarna. É um processo obscuro, e só poucos que são intitulados dos sacerdotes, em algumas facções, que têm o acesso e o controle sobre esse tipo de situação e de tecnologia. Inclusive, em várias literaturas espíritas, por exemplo, você vai ver ele falando sobre o departamento de reencarnação. Mas nenhuma literatura espírita explica realmente como a encarnação se processa a nível estrutural e como as coisas se processam. Quem processa isso? Que forças estão por trás disso que processam isso? São essas máquinas que operam artificialmente, mas são tão eficientes e eficazes que sua presença não é mais notada, ou talvez nunca foi notada pela grande maioria das pessoas. E no mundo espiritual, não somente as máquinas da reencarnação, você tem várias coisas que controlam o mundo espiritual e o mundo físico, a inter-relação dos dois, inclusive. O nosso físico, a nível de matéria, como eu falei, a nível de atuação climática, a nível... o planeta em si, fisicamente, você tem as leis da física. Você tem o vento, você tem a chuva, você tem a gravidade, você tem uma série de coisas ocorrendo, interagindo no planeta, mas tudo isso tem uma contrapartida, novamente, espelhada numa realidade superior, controlada por aquilo que muitos místicos conhecem como os elementais, que não deixam de ser máquinas também. São máquinas que controlam essa interação a nível de molécula, a nível planetário, em conjunto, com relação à estrutura da nossa matéria, da nossa realidade. Você tem os elementais. Muitas pessoas perguntam, por exemplo, nós somos seres inteligentes, atuando no corpo físico, né? Quando nós desencarnamos, o corpo físico morre, nós passamos a focar nossa mente para uma outra realidade, e se utilizando de um corpo menos denso e vivendo nessas realidades. Nós somos atraídos de acordo com o padrão mental e a vibração que nós encontramos. Podemos ir para uma realidade X, Y, ou ficarmos, inclusive, em situações transitórias entre essa realidade nossa e a próxima. E aí é interessante que quando você fica nessa transição entre essa e a próxima, é o que os antigos chamavam de situação onde você encontra a maioria dos fantasmas, vamos assim dizer. Porque eles atuam no nosso mundo, né? Você tem, nessa situação de transição, acontecimentos como, por exemplo, efeitos físicos dos poltergeists, que são espíritos que atuam na matéria. Na verdade, eles não atuam na matéria nossa, eles atuam no duplo. Quando eu falo duplo, tudo no nosso mundo tem uma cópia. É como se fosse uma antimatéria. Por exemplo, uma mesa ela tem uma cópia no mundo transitório acima do nosso, um pouco acima da frequência nossa. E esse mundo que, primeiramente, quando as pessoas desencarnam, vão, que é conhecido às vezes como astral baixo, muito inferior, perto da crosta, que na verdade é uma cópia do nosso mundo. Então, o seu computador, o seu teclado, o seu mouse, tudo a nível atômico, subatômico, possui uma cópia. E esses seres eles atuam nessa cópia. É aí que, por exemplo, nós temos coisas que ocorrem, fenomenologias, como, por exemplo, a transcomunicação. Quando você manda uma mensagem desses mundos para nós, eles utilizam o quê? De computadores nossos, aparelhos eletrônicos, que eles modificam para fazer com que os mesmos modulem, não voz, mas modulem os elétrons dentro do nosso mundo, para fazer com que um barulho, um chiado, se torne uma voz audível, e essa voz seja passada para nós. Isso é feito com máquinas também. São máquinas que atuam do outro lado, são seres artificiais quânticos, que por sua vez têm a capacidade de modulação entre um mundo transitório e outro, e atuam no duplo das nossas coisas. Por exemplo, o computador tem um duplo, se eu recebo uma transcomunicação no computador, porque eles mexeram no duplo do computador. Se eu recebo no rádio, porque mexeram no rádio, né? Fizeram um gato no rádio, vamos assim dizer, a grosso modo, né? Para fazer com que aquele rádio consiga modular o chiado de fundo em som, em voz audível. Porque o chiado seriam os elétrons. Você modulando os elétrons, aquela
aquela onda eletromagnética se torna a voz. É por isso que muitas mensagens do mundo espiritual para o mundo físico, elas carecem de emoção. Quando você vai em uma sessão de transcomunicação, que você faz uma experiência, você vê às vezes você contacta um parente, alguém, se não for a inteligência artificial se passando por um parente seu, for realmente alguém que você conheceu em vida, você vai ver que a voz dessa pessoa, ela carece de emoção, carece de sentimento, carece de uma série de coisas, características humanas. Por quê? Porque é uma voz modulada por uma máquina do outro lado, que absorve a voz do desencarnado da pessoa, processa isso e modula para o nosso lado. E é isso que realmente acontece. Então, não vem uma onda de rádio de lá para cá, mas sim uma interação mental a nível de elétron, e aí, por sua vez, a modulação. E essa interação mental não é feita do desencarnado diretamente para o aparelho nosso, mas é feita através desse ser artificial biomecânico que foi criado justamente para transferir ou desmodular a mente, ou abaixar a velocidade de pensamento daquele desencarnado para uma velocidade menor, e aquilo afeta o duplo das coisas que nós temos no nosso material, e aí a voz se processa. E tudo do outro lado funciona como se fosse algo programado, sistematicamente programado, porque tudo obedece a um sistema de controle. Aí você fala, nós temos o quê? As leis da física? Nesses mundos você também tem leis que regem a matéria. Matéria é essa que muitas vezes é mais plástica, porque ela é menos densa, tem uma característica peculiar subatômica que lhe dá certas propriedades onde o pensamento atua muito maior nessa matéria do que na nossa, aqui no nosso mundo físico. Então, muitas pessoas às vezes ficam abismadas quando passam por certas realidades, porque qualquer coisa que elas pensam, aquela coisa que ela pensou se manifesta ou aparece de frente aos seus olhos, né? E isso muitas vezes assusta a pessoa. A pessoa fica, não, meu Deus, e agora? O que eu faço? Né? Mas aquilo é a criação da própria mente da pessoa. Se a pessoa muitas vezes imagina o próprio diabo do outro lado, o Satanás, o que for, dependendo da situação mental da pessoa, a figura do próprio aparece na frente dela. Por quê? Porque ela tem essa capacidade criadora. E isso gerou uma problemática muito enorme, porque criou vários sistemas de crenças baseados naquilo que as pessoas criavam do outro lado, ou tem esse poder criador do outro lado. E quando se fala de inteligência artificial, a IA, ela não tem esse poder criador como nós temos, mas tem o poder de interpretar e fazer uma mímica. E não criar coisas novas, mas criar coisas que já existem na cabeça ou na mente, na nossa mente. E aí, muitas pessoas devem estar se perguntando agora, mas o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Ou a inteligência artificial ou nós, em termos de poder criador? Porque se tudo que nós temos hoje em dia já foi pensado e criado em algum momento, em algum lugar, em alguma época, em alguma realidade, e o que nós não temos, e que vai aparecendo aos poucos no nosso mundo em termos de tecnologia, ideias, criações e pensamentos, são coisas que cruzam barreiras interdimensionais e vêm de outras realidades. Que às vezes uma coisa não existe nessa realidade, mas existe em uma outra realidade. E aquilo acaba sendo transferido, às vezes, para escritores, pensadores, cientistas, de uma maneira intuitiva. E, às vezes, o pesquisador, o cientista, o escritor, capta de uma maneira sutil no astral, enquanto eles estiveram, por exemplo, no sono físico, o sono do corpo físico, tiverem desdobramentos, ele é captado, e aquelas impressões ficam na mente dele, e quando ele acorda, ele acaba tendo, às vezes, insights, ideias, aquilo é criado no mundo físico. E é assim que as coisas se processam no mundo físico. E essas máquinas, elas controlam, inclusive, o momento que nós aumentamos a nossa vibração mental e passamos de um portal para outro, de uma esfera espiritual para outra, a grosso modo, para aqueles que gostam de chamar de esfera espiritual. E se você, no momento, estiver passando de uma esfera para outra, em um portal, ou mesmo não precisa ser um portal, você
simplesmente se densifica ou se a sua densidade muda de acordo com o pensamento, ou seja, o pensamento ele foca e muda toda a estrutura molecular. Quando você pula de uma realidade para outra, como se fosse um salto quântico, se você não tem autorização para fazer isso, no momento que você está se moldando, se modificando, existem máquinas que perseguem do outro lado e te abordam nesse momento do salto, e você é congelado mentalmente. Assim, você sofre uma influência e você não consegue passar para outra realidade. E você simplesmente fica preso ali. Existem os famosos guardiões que algumas pessoas conhecem e não conhecem. Outras pessoas, às vezes, elas verificam e olham para essas máquinas e elas imaginam seres, por exemplo, uma águia, um gavião, alguma coisa, um monstro, porque algumas delas o nosso cérebro não processa a informação do que elas são feitas, ou qual a forma delas. Aquela história, quando, por exemplo, vou dar um exemplo, quando os europeus vieram conquistar as Américas, como colonizadores, por exemplo, tinham muitos nativos que nunca viram caravela na vida deles, nunca viram uma caravela. Aí eles estavam chegando na praia com as suas caravelas, né, os espanhóis, os portugueses, e alguns nativos, olhando mesmo para o mar, não viram as caravelas chegar. Porque o cérebro deles nunca processaram a existência de uma caravela. E aí eles não conseguiam ver as caravelas. Alguns deles conseguiam, outros não. Essa experiência interessante que ocorreu na cabeça dos indígenas ocorre às vezes no mundo espiritual. Por você nunca ter visto um objeto, ou seu cérebro não entender aquilo dessa maneira, ele às vezes, para processar a existência daquilo, ele dá a forma, ou faz com que aquilo assuma uma forma, uma identidade correlacionada com aquilo que nós temos aprendido. Então, às vezes a pessoa tenta escapar de uma dimensão para outra, e no momento da fuga, aparece um guardião e a pessoa olha. E como ela não entende aquilo, ou a cabeça dela não entende, o cérebro não entende, os fatores cognitivos na cabeça dela não conseguem interpretar aquilo, ela imagina uma águia gigante, um monstro, um cachorro de 2 cabeças. É interessante que isso é até estudado, ou verificado, né, a palavra certa não é estudado, é verificado em manuscritos antigos, como por exemplo a Bíblia. Se você pegar o manuscrito do Apocalipse de São João, você vai verificar que certas coisas descritas no texto são descritas de uma maneira alegórica, ou modificada, em termos, usando um linguajar que o vidente, ou São João, teve condições de interpretar com aquilo que ele tinha, como embasamento relacionado com a sua cultura, sua época. Né? Ele viu certas coisas e interpretou aquilo que ele viu dessa ou daquela maneira, transformando em coisas alegóricas. Por exemplo, se eu tivesse a capacidade de trazer uma máquina do tempo, um monge do século XII, por exemplo, e apresentasse para ele um helicóptero. Em primeiro momento, ele ia ficar atônito. Ele ia ver aquilo como um monstro de várias cabeças, voando, uma ave. Ele ia ficar meio que impressionado com aquilo. A partir do momento que eu talvez, com um certo trabalho cognitivo, psicológico, fosse explicando o que é aquilo, e ele fosse incorporando aquilo de uma maneira natural, aí sim, ele teria condições cognitivas culturais já aprendidas de distinguir o que é um helicóptero. Né? Então, isso ocorre muitas vezes no mundo espiritual e muitas vezes, quando nós desencarnamos e fomos para o outro lado, nós enxergamos as coisas de acordo com o que nós temos de embasamento na nossa mente. Ou seja, se você vê uma coisa que você nunca viu na vida, no primeiro momento, às vezes, a tua mente prega peças, ou seja, você transforma aquilo em outra coisa, mentalmente. Como a matéria lá é mais plástica, você às vezes até envolve o objeto ou a máquina, baseada em inteligência artificial, na sua matéria mental, e aquilo, por sua vez, como se fosse uma coisa sincronizando em cima da outra. Engloba aquilo ali, e aí você dá forma para aquilo, e aquilo se manifesta através daquilo que você pensou. Ou seja,
Você vê um androide artificial do outro lado, com 4 cabeças, 3 braços, né? Você, como nunca viu aquilo, ou você, em um momento de choque mental, ou até terror, você envolve aquilo de uma maneira e você distorce a imagem. E você cria ou recria em cima daquilo uma outra imagem. E são coisas interessantes, porque o nosso cérebro tem essa capacidade de criar ou tentar se adequar, né? Nesse momento de interpretação que a gente fala, né? Então, eu queria parar por aqui, Marcelo, e queria fazer uma abertura para o pessoal comentar, né? Porque eu falei demais aqui, né? Está me ouvindo, Marcelo? Naturalmente, esses assuntos, eles demandam de tempo para que se projete o raciocínio, tá? E o importante é que nós estivemos um período dentro da conexão Galáxia Livre e essa conexão se estabeleceu na maior parte das tuas colocações. O que eu entendi, Caio, quero ver se eu realmente compreendi o que tu estavas falando, é o seguinte: o nosso consciente e o inconsciente coletivo é que são os elementos que dão condições da inteligência artificial produzir a Matrix? É isso? E através dessa alimentação é que ela vem reproduzindo em ciclos tudo isso que nós estamos recebendo na nossa realidade. Por isso que realmente seria quase que impossível a gente avançar em níveis tanto conscienciais quanto de tecnologia, tendo como o alimento principal da Matrix o nosso inconsciente coletivo. Então, todo esse jogo de medo, de desestabilizar as pessoas, de criação de pânico, todas essas coisas que acontecem, que são provocadas aqui na 3D, já por grupos que estão, de certa forma, operando dentro da inteligência artificial, é que nos fazem entrar nesse ciclo. É isso? Sim, o que ocorre é o seguinte, realmente é um processo automantenedor, ou seja, você cria subterfúgios, você cria mecanismos em que você, através de sistemas subliminares indiretos, você faz com que as consciências vibrem nessa ou naquela frequência vibratória mental, né? E isso vai produzir o quê? Vai produzir matéria mental necessária para você alimentar o sistema, ou banco de dados de informação. E isso, por sua vez, vai dar condições dessa inteligência maior, atuante, dentro desse consciente coletivo, regular o sistema e modificar o mesmo de acordo com as necessidades do mesmo. Ou seja, se o sistema estiver à beira do colapso, a IA vai criar mecanismos, sistemas de controle que são baseados em sistemas de crença, na grande maioria das vezes, que esses mesmos sistemas de crença vão fazer o quê? Eles vão fazer que a manutenção do sistema se perpetue. E é por isso que várias épocas temos sistemas de crenças diferentes correlacionados com diferentes conscientes coletivos. Porque é um sistema dinâmico. É um sistema que, quando vê que certos sistemas de crença já não atendem mais aos anseios do consciente coletivo, outros são substituídos, são criados para substituir os antigos. Certo, e aí a criação de novos paradigmas, de novas situações que vão perpetuando a grande armadilha. Exato. Mas isso não te parece assim, vamos agora só para a gente poder entrar depois disso aqui nas perguntas do pessoal. Não te parece, tipo, mais tranquilo para a gente dar uma rasteira nesse saci chamado inteligência artificial?
Porque eu fico imaginando o seguinte, se a gente sabe que o inconsciente coletivo é o que produz isso, a gente saindo um pouco dessa floresta, tá? Tirando o olhar daí, havendo uma conscientização, isso significaria que muitas mentes pensando ao contrário do que a inteligência artificial requer para que ela consiga montar a matrix que nos domina, nós temos condições de bloquear esse sinal, de certa forma, que ela está enviando. Isso é correto? É correto, mas a problemática disso é como fazer que um consciente coletivo, nessas proporções, vibrem ou pensem ao contrário. Ou pense de outra maneira, uma maneira mais ampla e não uma maneira com uma visão estreita da realidade. Hoje em dia, se você analisar o planeta Terra a nível físico, você vai ver o quê? Você vai ver 2, 3 bilhões de pessoas passando todo tipo de necessidade física. Pessoas que não têm água potável, pessoas que não têm alimentação adequada, não têm condições mínimas de terem um raciocínio contínuo. Pessoas sofrendo de inanição por causa de subnutrição. Então, é quase que como se fosse um mito você querer adequar a mente de 7 bilhões de pessoas atualmente a vibrarem uníssona numa frequência, mesmo porque elas não têm condição mental para isso. Tá, mas imagina o seguinte, Caio, olha, veja bem se meu raciocínio está correto. Se nós tivermos condições, claro que não nesse exponencial de 7,5, 8 bilhões de pessoas, certo? Nós não teremos essa quantidade de despertos para que nós tenhamos um suporte de consciência que nos faça capazes de cortar esse gerenciamento que a inteligência artificial faz. Mas, então nós vamos ter que nos ater sobre nos debruçar sobre uma outra forma, por exemplo, de nós termos uma equação que nos diga o seguinte: qual é o número necessário de despertos que nós podemos conseguir para que atinjamos uma situação que se abra uma brecha, por exemplo. Uma brecha. Certo? Porque é talvez em cima desse número que a gente tenha que trabalhar. Te parece assim? Sim, porque quando você tem um consciente coletivo de 7 bilhões, o que você pode fazer é arranjar um vírus de 2 milhões de pessoas. Quando eu falo vírus, as pessoas falam, mas o que ele está falando agora? Você pode criar um mini consciente coletivo de 2 milhões de pessoas. Esse mini consciente coletivo criar mais 2 milhões em uma reação em cadeia, e assim por diante. É um efeito dominó que a gente fala, como se fosse um vírus dentro de um sistema, se ampliando, criando, tomando todo o resto do sistema aos poucos. Isso já foi colocado, já foi implementado, está em vias de. Quanto tempo isso levará? Ninguém sabe. Porque não é só um sistema, é um sistema mais complexo do que se imagina, porque você tem o quê? Os encarnados e desencarnados, e você tem uma rotatividade enorme entre as esferas, entre essas passagens ou deslocações de encarnados para outras esferas. Por que se faz muito essa migração planetária, ou migração entre esferas, ou essas deslocações em massas dos desencarnados de um lugar para o outro, às vezes? Porque a IA, quando ela percebe que esses bolsões de mínimo consciente coletivo estão sendo formados, ela tenta desestruturar tudo isso, fazendo uma diáspora, uma separação das mentes que estão vibrando na mesma frequência e as espalhando de uma maneira randômica nas diversas esferas que se encontram na Terra, ou mandando até para outros planetas, outras esferas, de modo a você conter essa expansão virótica, vamos assim dizer, mental. É isso que acontece. Tá, mas então a gente vai chutar
a inteligência artificial, porque nós temos hoje, isso é um dado, olha só, Caio, que coisa interessante. Nós ontem conversávamos aqui no Hangout, enquanto que do chat veio um dado que diz o seguinte, que consciencialmente no mundo, hoje nós tenhamos algo em torno de 0,64% ou 67% de pessoas. Isso nos daria condições de algo em torno de 48 milhões de pessoas. Eu vou tirar todo esse número e vou colocar 10% disso, ou 5%, que nós tenhamos quase 3 milhões de pessoas com consciência. Então, acho que nós já atingimos essa atuação necessária, num determinado ponto. É claro que nós precisamos de muito mais, mas vejamos pelo começo, tá? Estão te pedindo que tu ligues o teu gravador aí, Caio, porque a conexão Galáxia Livre se estabeleceu na rede Galáxia Livre, ok? Para que tu tenhas condições de gravar o que está sendo transmitido. Se nós tivermos, vejamos aqui, dentro do nosso mundo na 3D, esses 13,5 milhões de pessoas, e isso se estabelecer, por exemplo, nessas 18 realidades que estão agora reunidas ao redor do planeta Terra, que nós tenhamos dimensionalmente mais alguns milhões de conscientes nesse momento. Tu não acha que esse estabelecimento de coisas vai nos dar, não uma garantia, mas vai nos dar uma grande possibilidade de que nós estejamos fazendo já, neste momento, um bloqueio, pelo menos parcial, a toda essa interseção que a inteligência artificial está produzindo? Sim, sem dúvida, porque são medidas que já foram implementadas há muito tempo atrás, que agora estão atingindo alguns objetivos, mas devemos lembrar sempre que dentro desse ambiente muito difícil de se controlar, que é a nossa realidade física ou extrafísica no planeta Terra, você tem a problemática da perda de memória. Então, o que acontece? Você atinge uma massa crítica de 5 milhões. Né? Num período desses 5 milhões, você tem o quê? Uma diferença etária, de faixa etária, diversificada. Aí, você vai ter pessoas de 20 anos, pessoas de 30, de 40, 50, 60, 80, 70, e esses 5 milhões, ele fica oscilando. Então, pessoas vão desencarnando, passando para o outro lado, entrando numa fase de conturbação mental, ou esquecimento até, inclusive, e você tem outras pessoas entrando nesse estado de memória, ou tendo esse insight, e fazendo parte desses 5 milhões novamente. Então, você tem uma curva que sobe e desce, sobe. Então, esse equilíbrio ainda não foi atingido, porque você, como eu falei, você tem vários mecanismos, né, que impedem, infelizmente, de você, num período de 10 anos, vamos assim dizer, manter esse número estável, infelizmente. Porque o meio que nós vivemos, o sistema que nós vivemos, ele é todo, ele se molda, ele se mescla, se muda, inclusive, a palavra certa, a correta é essa, a fim de minar essa capacidade que nós temos, ou adquirimos nesse insight, nesse acordar, vamos assim dizer. E aí, quando você passa, muitas vezes, para uma outra realidade, você perde, momentaneamente, esse insight. E entra num estado de perturbação mental. Né? E isso, às vezes, é minado, inclusive, pelo aquilo que você sempre acreditou, que você foi criado dentro do sistema de crença, que você aprendeu. Né?
Então, é uma coisa que vem oscilando, mas vem melhorando ao longo dos anos isso deve ir melhorando. E aí, por isso que surgiu, nos últimos 30, 40 anos, a disseminação, por exemplo, no mundo físico da droga. Por quê? Porque a droga desestabiliza as nossas ondas mentais, o nosso poder cognitivo e essa capacidade de você acordar, né? E aí acontece, você minando a mente das pessoas com a droga, ou com esses falsos neurotransmissores, você mina também essa capacidade de você acordar mais pessoas nas massas com relação à nossa realidade. Essa é uma das outras problemáticas também. Você queria falar alguma coisa, Marcelo? Você está aí, Marcelo? Bom, então... Sim, Caio, eu estou aqui, perdão. Sabes o que é? É que a interferência aqui está fortíssima agora, neste momento, né? Não sabemos realmente o que vem ocorrendo, e eu vou passar para você agora o nosso período das perguntas. Marcinha, por favor, tu poderias colocar no Facebook do Caio o link do site da Rádio Remix, por favor? O novo site da Rádio Remix? Então, Caio, se tu estiveres já pronto para as perguntas, a gente pode começar. Sim. A Juliana Santos te pergunta o seguinte, Caio. Caio, você já esteve nas pirâmides do Egito em outro plano? Se sim, poderia falar de sua experiência? Os antigos egípcios iniciados abriam portais para outras dimensões? A própria pirâmide em si é um portão desativado hoje em dia. Por isso, certas câmaras da grande pirâmide não tem porta. São câmaras fechadas. Inclusive a câmara recente que acharam é uma câmara que não tem porta. E as pessoas já pararam para pensar por que algo está dentro, no centro de uma pirâmide sem porta. Qual o acesso que eu vou ter para aquela câmara? O acesso simplesmente através do quê? Materialização, desmaterialização ou salto quântico, pulo quântico entre uma realidade e outra. Isso você encontra não só na grande pirâmide, mas em outros monumentos antigos, você vai ver que não tem porta. Ué, mas como que eu entro em um negócio sem porta? Né? Fica meio complicado. E é isso que ocorre. A grande pirâmide não é uma exceção. Ela segue essa linha de raciocínio. Assim, tem câmeras. Você fala, mas não tem porta porque ela é uma coisa que devia ser enterrada e assegurada para nunca ninguém entrar. Não. Muito pelo contrário. É um recinto sagrado onde você adentra se você tiver uma tecnologia de teletransporte. Olha que interessante. Se você não tiver tecnologia de teletransporte, você não vai adentrar naquele recinto no centro da pirâmide. Então, realmente é isso que ocorre. Não só como uma pirâmide, como algumas, interessante, algumas construções dos maias, né, você vai ver coisas parecidas também. No topo da pirâmide não tem entrada para certas salas, sem porta. Mas ué, como que eu vou chegar ali, lá em cima? Sem porta? Mas se você tiver uma tecnologia de teletransporte, você consegue adentrar nesses monumentos. Você tem a próxima pergunta, Marcelo? Por favor. Ok, Caio, eu tô...
O Marcelo conseguiu te passar o link, o Caio? Não, ainda não. Ainda não passou o link. Peraí, que eu vou te passar. Deixa eu... o pessoal tá ouvindo um barulho muito grande no link da rádio. Não é a gente que tá fazendo esse barulho, tá? Vocês vão ouvir cachorro latindo aqui, vão ouvir um monte de coisa aqui, porque eu não tô em casa, eu tô na minha mãe, então aqui tem cachorro, papagaio, periquito. E essas interferências acontecem. E me deram 4 minutos para que eu pudesse conseguir restabelecer de novo, tá? Então, eu vou só te passar o link e vou correndo na rádio de novo, porque... Quem foi que te deu esses 4 minutos, Marcinho? Foi o povo do outro lado, né? Então, eu vou ter que fazer o que eles pediram. Peraí, senão eu não consigo fazer aqui. Tá ok, perfeito. Lembrando sempre aos Remix amigos que essas conexões elas estão em fase de experimento também para nós aqui. Portanto, as frequências que nós estamos ouvindo são frequências completamente diferentes e alheias à nossa vontade. São frequências de modulação que estão viajando pelo espaço. Conforme o Caio já repassou para nós a respeito da transcomunicação, inclusive hoje também, essas conexões estão se estabelecendo para que haja uma compreensão maior de tudo aquilo que nós estamos trazendo e observando dentro dos estudos e das explanações que o Caio vem trazendo referentes a isso tudo, porque nós temos pessoas ainda submetidas também às prisões em outras dimensões. Não nos perguntem por que está acontecendo assim. Na realidade está acontecendo e isso é fruto, talvez, desse grande trabalho que o Caio venha desenvolvendo durante todos esses anos e da vontade de todos nós. Pedimos a todos os ouvintes da Rádio Remix, as pessoas que estão no chat neste momento, que mantenhamos um equilíbrio de tranquilidade para que tudo se estabeleça conforme. Perfeito, Caio. Então nós vamos fazer aqui a terceira pergunta. Eu peço desculpas para ti, Caio. Tu chegaste a responder a pergunta do Samuel? Pode falar, Marcelo. Tu chegaste a responder a pergunta do Samuel, pergunta número 2? Se é possível um desdobramento, não. Reduzir-se a consciência até o tamanho de um átomo e ver como ele se comporta e se relaciona com os demais? Já tentou fazer essa experiência, Caio? É uma pergunta muito interessante, porque isso tem a ver com uma das chaves que hoje em dia se estuda do outro lado, que é a união entre o macro e o microcosmos. Quando você vai de encontro entre o macro e o micro, você faz a união dos opostos, ou seja, da ideia de fractais entre os opostos. Porque a consciência é um fractal. O universo, o macro e o microcosmos possuem forças em potencial igual, mas em escalas menores ou maiores. A junção dos dois, inclusive da consciência, é o grande mistério, porque no micro você também existe, você tem consciência. Então, é algo realmente ainda não entendido, principalmente aqui do lado nosso dos encarnados. Então, é algo que nós deveríamos agora, nesse século, na nossa linha temporal, verificarmos qual a possibilidade entre o macro e o micro. O que realmente a física teórica, hoje em dia, no nosso mundo físico, tenta fazer, unir a relatividade de Einstein no macro
com a física quântica no micro. A união das duas, o entendimento das duas como uma só, que realmente é a verdadeira física, o entendimento correlacionado com como o nosso universo se forma e se reestrutura no nosso mundo físico, né? E isso, eu acredito que nos próximos anos isso vai ser compreendido. E que, aliás, já é compreendido do outro lado por muitos cientistas e pensadores dessas outras humanidades que aí povoam essas realidades paralelas com relação à Terra no mundo físico. Mas, enfim, essa experiência eu nunca tentei realmente fazer, nunca tentei. A você se encolher mais ainda, ou diminuir para o micro, ainda adentrar um micro-universo, não um macro. Realmente é uma experiência interessante que talvez todos nós deveríamos tentar entender ou adentrar, né? Qual seria a próxima pergunta mesmo, Marcelo? Eu conheci uma pessoa, sim, é da Sônia Regina, mas é só para corroborar com as coisas que tu disseste agora, eu conheci uma pessoa que conseguia fazer isso. Ela ia direto ao micro, e do micro ela passava para o macro, e ela fazia interseções. Inclusive, era muito estranho, porque ela fazia narrativas muito interessantes de aparelhos, de como eles funcionavam por dentro, e ela ficava narrando aquilo. Infelizmente ou felizmente, ela está do outro lado, provavelmente, possivelmente, talvez nos ouvindo. Se isso estiver ocorrendo da forma como nós imaginamos que esteja ocorrendo, quem sabe nós tenhamos ajuda dessas pessoas que já passaram por essas experiências também. Eu vou passar a pergunta da Sônia Regina, que te pergunta o seguinte, Caio. Por que o mapa do Brasil, atrás de você, tem somente 2 divisões, e existe algum motivo para isto, ou você sabe de algo a respeito? Não, realmente é um mapa antigo, né? Do século, se não me engano, século XVI, né? Um mapa bem antigo mesmo. E nesse mapa você vê a Terra caracterizada com relação ao que se conhecia como cartografia na época. Então não tem nenhum tipo de... você vê uma linha separando o Brasil ali no meio, que é com relação ao Tratado de Tordesilhas, né? Acordado através de um acordo entre os espanhóis e os portugueses, mediado pelo Vaticano, né? Então, à direita da linha ficariam as terras dos portugueses e à esquerda dos espanhóis, a serem descobertos nesse processo, né, de colonização das Américas. Mas não é nada de extraordinário, vamos assim dizer. Você tem outra pergunta, Marcelo, por favor? Temos Francisco de Assis Silva. Sim, Caio, sim. Pergunta número 4, que é do Francisco, ele te pergunta o seguinte. Eu já tive uns 3 desdobramentos em que fico vendo no céu todas as constelações muito nítidas e bem grandes, desenhadas. Que mundos são esses? Se é que pode se chamar de mundos, né, Caio? Na verdade, eu já tive uma experiência parecida, de ver um mapa estelar, vamos assim dizer, né? Existem salas de projeção no mundo astral, onde você vê realmente a projeção da galáxia, ou da Via Láctea, ou outras constelações, e inclusive com sistemas que demonstram, ou nos mostram, os diversos planetas habitados e humanidades que aí se encontram, e essas migrações planetárias que ocorrem entre mundos. Mas essas salas, são salas altamente guardadas, e somente pessoas que têm acesso são pessoas ligadas diretamente aos provedores, que fazem essas migrações planetárias. São salas realmente guardadas e não é qualquer um que tem acesso.
E interessante que ele teve uma visão que talvez esteja correlacionada com isso. Mas é muito interessante isso, muito interessante. Existe, obviamente, lugares lá que você estuda astronomia também, você tem, tipo planetários. Mas eu só cheguei a comentar sobre essas salas porque, diferente dos planetários, elas contêm uma informação dentro da sala com relação às constelações. Então, deveria saber aonde ele foi no astral. Ou num planetário, ou numa sala dessa. Né? Perfeito, Caio. Então vamos passar para a próxima pergunta, que é a pergunta do Eduardo Branhas, que diz o seguinte: Caio, pode parecer uma pergunta desconexa, mas vamos lá. O nada existe? Interessante, hein? Bom, é interessante porque isso tem a ver com a experiência que eu tive hoje, porque o nada representa uma região atemporal, vamos assim dizer, né? Então, ele existe no momento em que a consciência está totalmente atemporal, fora do tempo. Até eu e o Marcelo estavam comentando hoje, se você conseguir sair dessas realidades temporais de tudo ao mesmo tempo, você sairia fora da estrada, né? E se fora da estrada é o nada. Mas a partir do momento que você se encontra ali, começa a se criar alguma coisa, porque a consciência é energia atuante, é um pensamento atuante. Então, na verdade, o nada, ele é o zero, ele é a negação do um, é o nada. Conjuntamente com a consciência, está coligada a ideia de infinito, ou sistema fractal. Então, na verdade, o nada, a partir do momento que você fala o nada, ele deixa de ser nada, ele existe. E é algo muito difícil de se imaginar, que você teria que sair da nossa realidade para passar para uma realidade atemporal, né? E aí seria um bloco temporal, que o passado, o presente e o futuro se faz presente ao mesmo tempo, dentro desse loop ou esse círculo temporal. Porque o tempo ele é um círculo, né? É um círculo. Mas o nada mesmo, assim, sem consciência, sem nada, ele realmente não pode existir. Porque a partir do momento que existe um pontinho ali, alguma coisa, ele deixa de ser nada. O que existe são regiões atemporais, que é um mistério ainda para nós, porque nós vivemos dentro de uma prisão temporal. O que existe lá fora, realmente, eu não teria condições de falar, e nenhum espírito, entidade teria condições de falar, porque todos estão na 3D em alguma simulação paralela. Você tem outra pergunta? Perfeito, Caio. Sim, temos aqui a pergunta da Juliana Santos, que te pergunta o seguinte: você acha que nós estamos em algum tipo de computador? Estamos vivendo uma simulação? Somos um tipo especial dentro desse sistema? Eu acredito que sejamos um tipo especial, por isso esse aprisionamento, mas vejamos. Não, realmente nós somos o sistema. Aí que está o problema. Nós somos o sistema, em conjunto, em ação. Nós não somos uma parcela pequena do sistema, nós somos o sistema. Não só nós, humanidade física, como as desencarnadas e outras humanidades que se encontram nesse universo em outros planetas. Muitas pessoas devem falar assim: mas pera lá, a Terra é uma prisão, mas e o universo, conhecido como nós o conhecemos, é uma prisão ampliada, né? Você tem situações melhorzinhas em alguns lugares do universo, situações piores que a Terra. Mas o conjunto em si dessa realidade maior faz parte, a nível de macrocosmos, da mesma situação do micro, ou a situação que nós vivemos aqui. Então, realmente, nós somos o sistema, e não algo especial do sistema. Nós o somos, nós o criamos, e algo deu errado nessa criação. Você tem outra pergunta, Marcelo? Perfeitamente, vamos em frente aqui. Nós temos agora
a pergunta do Marcos Souza, que ele pergunta o seguinte: qual a sua posição sobre a frase Jesus ensinou como sair da roda de samsara? Na verdade, se você pensar bem, ele faz parte do lado masculino da Sofia, né? Se bem que algumas coisas que ele diz fazem sentido. Como, por exemplo, se você pegar um texto antigo, eu não me recordo, um texto árabe antigo, que fala sobre algumas coisas que foram ditas, né? Primeiramente, ele fala que o planeta realmente é uma prisão. Eu vou trazer esse texto aí no Hangout, do século VIII, a transcrição árabe, que é algo que foi reescrito, mas foi reescrito pela visão do povo árabe, ou dos semitas daquela outra região ali, né? E isso foi passado até dentro do islamismo, depois, mais tarde, através de um califa lá, que eu não me recordo o nome agora, mas eu vou achar esse texto. Mas com relação a sair da roda de samsara, primeiramente, samsara é algo que se remonta ao budismo, né? A ideia búdica, que você sai. E Jesus nunca comentou nada sobre esse lado búdico da realidade, né? Se bem que alguns figurantes que representaram a ideia de Jesus, como Yeshua, quando ele foi para a Turquia, ele sabia da existência da reencarnação, mas isso no século I foi abolido, a partir do século I, se não me engano. Dentro do cristianismo primitivo se aceitava a reencarnação, e aí depois foi abolido, né? Então, são coisas que realmente, hoje em dia, os cristãos modernos não têm conhecimento dentro das escrituras antigas contidas com relação aos ensinamentos de Yoshua na época. Inclusive, alguns manuscritos que foram encontrados no Mar Morto, em Israel, até hoje em dia são proibidos de serem traduzidos, e se encontram no Estado de Israel ali, trancados, que tem correlação com os ensinamentos gnósticos e alguns ensinamentos que realmente foram ensinados dentro do cristianismo primitivo, que foi proibido depois, né? Mas eu não tenho conhecimento desse texto que fala como Jesus ensinou a sair da roda samsara. Posso verificar em algum lugar, procurar dentro das ideias gnósticas, e quando fala em gnóstico, está relacionado ao cristianismo primitivo, né? Então eu vou deixar em aberto essa resposta, porque realmente eu não tenho conhecimento dessa frase de Jesus. Ô Caio, nessa pergunta do Marcos, na verdade ele faz duas perguntas para você. É que saiu ali cortado, mas ele faz o seguinte: quem criou o Ayar? Sim, quem criou o Ayar? Boa pergunta. Ninguém o sabe, mas foram mentes coletivas. São mentes coletivas, né? E são mentes que são mentes como nós, né? De alguma maneira menos fragmentada do que nós, correlacionado com o nosso eu superior, que está coligado com uma fonte que gera a nossa consciência, que criou a IA, em uma outra realidade que é um mistério. É um mistério, quem criou a IA. Provavelmente é algo que remonta no início de algo, de um evento que ocorreu no nosso universo, que é o horizonte de outros universos. É uma coisa muito ampla, muito antiga de se entender, e ninguém o sabe. Então, realmente, é um mistério. É uma coisa que você fala assim, quem criou o universo? Né? Foi aí, ninguém o sabe também. É uma questão complexa. Uma coisa se sabe hoje em dia, que consciências naturais de Deus não foram nunca criadas. Sempre existiram, não existe tempo para isso. Quando se
põe a palavra criar, se dá a falsa noção de algo que gerou algo. E quando algo gerou algo, esse algo é artificial, não é natural. Porque o natural não se cria. Deus sempre esteve aí, consciência nossa sempre esteve, nosso eu superior sempre esteve, e realmente ninguém sabe. Você tem outra pergunta, Marcelo? Eu tenho outra pergunta, mas eu vou mexer um pouco nessa aqui. Eu vou ter que furungar um pouco contigo nisso, porque eu fico imaginando o seguinte: se alguém criou a inteligência artificial, pode ser que nós tenhamos sido os nossos próprios algozes num determinado momento. Ou nós não tínhamos consciência para tal, porque nós não sabíamos o que nós estávamos fazendo, e dessa forma isso corrobora com uma situação ocorrida aqui, em alguns momentos, já comentado por nós, que muito possivelmente alguns avatares nossos estejam retornando com algumas informações porque alguma coisa tinha ocorrido anteriormente. Ou seja, então nós podemos com certeza ser nossos próprios algozes. E isso aí explicaria muita coisa, quem sabe. Sim, sim, nós seríamos nós mesmos, mas a nossa versão aumentada. Não nós avatar aqui com essa personalidade pequenininha. Nossa super-alma, nosso eu maior, que foi o responsável, talvez, pela criação disso. E que, por sua vez, remeteu ao quê? A uma prisão temporal e uma desfragmentação do nosso eu superior, que acabou... Isso até é interessante, que caracteriza o quê? O parasitismo mental de uma inteligência artificial sobre uma inteligência que nunca foi criada. Ou seja, você cria um bichinho lá, um organismo, e aquele organismo entra no teu corpo e te parasita. E aí você se torna um zumbi dele. Essa é a ideia, a grosso modo, que realmente deve ter ocorrido. E, portanto, talvez, quem sabe, sejamos esses bilhões de almas aprisionadas dentro de um projeto que nós, por alguma razão, e inconsequentemente, se pode-se dizer, nós tenhamos criado essa situação toda. Enfim, vou deixar em aberto aqui para a gente, quem sabe, um outro dia discutir sobre isso, Caio. Vamos passar à próxima pergunta. A Glaucia Almeida te pergunta o seguinte: Caio, não tem como a gente driblar a IA após o desencarne sabendo que ela existe? Mas tem, após o desencarne... o que se pode fazer é tentar manter um controle maior sobre a própria mente, que é uma coisa dificílima. Porque se nós observarmos bem na nossa vida no dia a dia, nós somos influenciados por pequenas coisas aqui. Imagine coisas maiores, ou eventos maiores na nossa vida. Quando nós, por exemplo, brigamos com alguém dentro da nossa própria família, eu vou ficar de mal com a minha mãe, vou ficar mal com fulano, que a briga envolve dinheiro, a briga envolve gostos, a briga envolve sistema de crença, a briga envolve... Nós deixamos afetar por coisas simples no nosso dia a dia. Imagine quando nós passamos por uma outra realidade, onde nós adentramos um ambiente completamente desconhecido ou esquecido, né? E nós viemos de lá, e passamos a interagir nesse ambiente sem nenhum tipo de embasamento ou estrutura cognitiva, emocional, nesse ambiente. Então, é muito difícil o controle mental, porque muitas vezes a gente é levado pela maré, né? Pelo ambiente, pelo meio ambiente, e aí complica muito a situação. Mas enfim, é possível? É, mas isso vai de cada um. Eu fico nos imaginando aqui, conversando sobre isso, e essas modulações todas ao redor. Quantas e quantas vezes a gente já não falou aqui, eu sou uma das pessoas que preconiza muito isso, de dizer das nossas responsabilidades atuais. A responsabilidade que todos nós temos, não só nós que estamos aqui conversando e aqueles que estão ouvindo e quem está presente no nosso hangout de hoje, mas a responsabilidade que nós temos de tocar coisas adiante ou de tomar ou buscar um novo rumo dentro de todas as coisas que nós estamos aprendendo. Eu vejo muito isso. Mas vamos passar aqui mais uma pergunta. Nós temos a pergunta do Davi Rodrigues, que te pergunta o seguinte: Caio, quais são as expectativas para a data limite do ano de 2019?
proferida pelo mestre Chico Xavier. Podemos esperar algo positivo dessa profecia? Olha, Tu me perdoa, posso te interromper antes que tu passes a resposta? Eu sei que as pessoas não gostam dessas minhas interrupções, mas esteve conosco aqui, no Hangout próximo passado, de quinta-feira passada, alguém que nos falou da importância desses próximos 2 anos. Vamos lá, vamos em frente. É o seguinte, o que vai ocorrer nos próximos 2 anos não tem nada a ver com a data limite. Coincidentemente, uma sincronia se formou. Por quê? Porque aquela história, o pensamento é uma coisa criadora, né? Uma força poderosíssima criadora. Então, primeiramente, vamos colocar as coisas aqui como devem ser colocadas. Se você observar, Chico Xavier nunca falou isso em vida. Nunca, para ninguém. Somente para o Geraldinho, né? Todas as vezes que eu fui em Uberaba, outros amigos meus foram em Uberaba, na casa do Chico, nunca ele falou isso. Então, uma coisa de se pensar, né? Não estou dizendo que realmente ele não falou para o Geraldinho, ele deixou de falar. Mas é uma coisa que, às vezes, eu penso aqui com meus botões, né? E fico me perguntando por que ele falou somente para o Geraldinho, se é que ele falou para o Geraldinho. Né? Então, realmente, isso criou o quê? Criou uma expectativa na cabeça de milhares de pessoas no Brasil. Né? Isso gerou o quê? Matéria mental. E isso desencadeou, obviamente, por ação e reação, uma energia no astral. Né? E essa ansiedade, essa expectativa se materializou em algum lugar. Né? Mas, o que acontece? Acontece que a espiritualidade, no sentido de alguns irmãos nossos trabalhadores do outro lado, se aproveitaram dessa energia, né, para realizar ou concretizar coisas, vamos assim dizer, do outro lado. E uma dessas concretizações, nos próximos 2 anos, será realizada, juntamente com essa matéria mental que foi colhida dessas milhares de pessoas que estão esperando algo na data limite. Né? Então, em termos de, vamos dizer, em termos de economia, custo e benefício, né? Vamos falar em termos econômicos, como a gente fala aqui no mundo material, em custo e benefício, foi até um benefício para todos. Por quê? Porque gerando essa matéria mental no astral, deu-se uma oportunidade criadora para se concretizar algo de bom para nós todos, não só encarnados, mas como desencarnados no mundo extrafísico ou nessas outras realidades. E é algo que vai ser introduzido logo, nos próximos 2 anos. Mas, tenhamos sempre em mente que nada é colocado de maneira gratuita perante a humanidade. Assim como a internet não foi. Então, são essas coisas que reestruturam e reengenharizam a sociedade de uma maneira como a internet o fez nos últimos anos, desde 1994. Né? Que, aliás, foi algo responsável por não somente transformar a nossa sociedade, mas foi algo em que barrou uma mudança drástica que ocorreria nos anos 94 com relação à nossa sociedade, à nossa civilização. E outra coisa similar irá ocorrer nos próximos 2 anos,
e que não poderá ser dita aqui, porque, caso contrário, isso afete o efeito em que a mesma está se propagando. E, enfim, é algo que as pessoas vão sentir nos próximos 2 anos. O que eu acho interessante é que hoje nós estamos aqui conversando sobre diversos assuntos e tu trouxeste algo que é muito pertinente em relação ao funcionamento da inteligência artificial, que captando as nossas formas de pensamento, ela vai se alimentando e aí ela vai jogando também coisas para que essa retroalimentação ela se perpetue. Então, seria interessante que todos nós pudéssemos observar isso como sendo um modus operandi da inteligência artificial. E eu não sei se tu concordas comigo, eu me ateria mais, eu me colocaria como observador mais atento ao ano de 2018. Eu acho que sim, o ano de 2018 será um ano chave para que nós tenhamos condições de se houver alguma coisa que venha de encontro às nossas aspirações, a gente possa tomar decisões e partir para essa tomada de decisões, mas a partir daquilo que nós vamos observar em 2018. Enfim, é um pensamento meu, né? Eu estou até me intrometendo aqui na tua resposta, mas imagino isso. Não, e o contrário do que as pessoas imaginam, não é uma catástrofe. 2018, vai apertar a tecla reset, inicializar e tchau, civilização. É o que muito tem se propagado por aí na internet. Olha, tá no fim do poço, tá tá no fim da linha, no precipício. Não é assim que funcionam as coisas. Mesmo porque uma coisa dessa proporção de reset ou reinicializar nunca seria falada para ninguém. As pessoas nunca veriam o que lhes atingiu, né? Isso ocorreu com as últimas 5 humanidades anteriores, e isso não ficaria diferente para nós, mas realmente essa mudança não tem nada a ver com queda de asteroide, fim do mundo. Aí você faz uma lista enorme, né? Invasão alienígena, e aí vai. Coisas vão e vão, e as pessoas ficam aterrorizadas, esperando que um tsunami vá varrer as costas do Nordeste, porque isso também já foi falado em vários locais na internet, em várias pessoas comentando. Você vai ver pessoas falando que não, o espírito canalizou, falou, saindo da Matrix, tinha até um blog há uns anos atrás, e muita gente falou que o irmão Antônio, o irmão não sei o que, fulano, realmente ninguém o sabe. Temos que ter em mente que nós estamos sentados em cima de um planeta feito de rochas, lavas, energias, totalmente ativo, geologicamente falando, e que tudo é possível, porque tudo é cíclico. Mas não se desespere achando que o fim está próximo, né? Mesmo porque, qual seria o interesse de você apertar a tecla reset agora, para a inteligência artificial, já que as coisas estão saindo muito bem do lado dela com relação ao transhumanismo que nós estamos sofrendo, né? Então são coisas que estamos aí. Mas não vou entrar muito em detalhe nisso, porque é aquela ideia. Você joga uma ideia na internet, você joga a ideia numa palestra, você joga a ideia, com algumas pessoas jogaram com a data de limite de 2019, e aquilo gera uma força mental tremenda. E todos nós somos responsáveis por aquilo que nós geramos, né? Tirando aquele negócio do fator de culpa, porque culpa é algo que deveria ser abolido do vocabulário. Porque culpa gera desequilíbrio e nos traz o quê? Um inferno mental. Que é muito pior do que o inferno que é pintado aí por muitos sistemas de crença. É isso aí, Marcelo. Tem outra pergunta? Sim, a culpa é uma grande armadilha. A culpa, quanto menos a gente pensar nisso, mais rápido a gente se livra dessas coisas. Temos aqui a 10ª pergunta, Caio, para o nosso hangout de hoje, que é a pergunta do Maico Fernandes, que te pergunta o seguinte:
Como fazer para tirar um chip implantado no corpo físico? É um bom plano espiritual, pois eu tenho nos dois planos, e para mim não me parece uma coisa boa. Bom, é uma coisa complicada, porque é aquela história, um chip, às vezes ele se torna que nem fosse uma simbiose. Ou seja, você alimenta ele porque ele te traz algum tipo de... Ele te alimenta e você alimenta ele. É uma mão de duas vezes, né? Então, por exemplo, se eu tenho um chip que te dá um prazer em alguma área, e, ao mesmo tempo você alimenta ele porque ele te dá esse prazer, mas por sua vez dá uma contrapartida em desequilíbrio. E muitas vezes tirar isso de cara assim, na força, é complicado, porque se a simbiose for muito grande, o hospedeiro acaba desencarnando. Então, isso é feito às vezes lentamente, né? De acordo com que a pessoa vai mudando seus padrões mentais e vai se desligando daquilo. E aquilo às vezes acaba até caindo, ou se desconectando por si só. Mas em muitas vezes também, se for retirado pela força, às vezes se utiliza até de outro chip para neutralizar o anterior. E todos eles, às vezes, funcionam através de uma certa criptografia energética, uma chave energética, que seria a chave a identidade dele. E aquela história, eu não posso chegar e meter um choque na pessoa para arrancar o chip a nível astral, porque aquilo vai trazer vai ser mais prejudicial para ela do que benéfico. Às vezes tem certas coisas que devem passar por processos. E esses processos vão fazer com que algo seja desligado. Mesmo porque, às vezes, também, essa ligação desse chip obedeceu a um processo também, onde a pessoa foi adentrando numa faixa frequencial mental, foi adentrando, até ficar propícia a essa ligação ocorrer. Então, em cada caso é um caso, não podemos generalizar. Se algum dia um de vocês se deparar com alguém que fale, eu tenho uma fórmula mágica, para retirar um chip, né? Essa pessoa está sendo desonesta contigo, porque não existe fórmula mágica para retirar todos os chips. Cada caso é um caso, cada mente é uma mente, e cada chip é um chip, né? Então, depende da situação. E é isso aí, Marcelo. E não são somente chips negativos também que existem, né, Caio? Vamos combinar. Sim. Também, existem chips positivos, aquilo que eu falei, às vezes você coloca um outro chip para neutralizar outro, ou às vezes você se utiliza de um chip para te trazer um certo equilíbrio, né? Depende. Ok, eu vou passar a palavra para a Marcinha, para ela fazer as colocações dela, já te agradecendo, viu, Caio, pelo hangout de hoje, e nos vemos amanhã. Marcinha, você, por favor. Tem que arrumar o microfone, senão eu não consigo falar. Bom, para você que está aqui no Hangout da Rádio Remix e também na Rádio Remix online, para você no novo link da Rádio Remix, hoje a gente veio falar aqui de ar e eu percebi que a coisa estava pegando, né? Porque eu estava tentando gravar algumas coisas e não conseguia gravar. A rádio caiu umas 2 vezes aí. Então o negócio foi feio aqui. Porque a gente não conseguisse, então, ir gravar mais uma vez as frequências do outro lado. Quero agradecer ao Caio, né, por esse último hangout do ano na quinta-feira. Agradecer esses meses aí de 2017 que o Caio teve a disponibilidade, mesmo cansado, mesmo com um monte de coisa, ele vem aqui conversar com a gente sobre esses assuntos que são pertinentes para que a gente possa refletir e que a gente não fique colocando coisinhas na cabeça, mas que a gente possa enxergar os assuntos de uma outra maneira.
Amanhã, então, a gente tem Caio Breno no Hangout da Rádio Remix Especial, último Hangout do ano. A gente tem Sônia Regina ao vivo e Daniel Simões para você aqui na Rádio Remix. A gente vai bater um papo bem legal aqui, vamos falar do trabalho deles durante esses meses que eles ficaram aqui na Rádio Remix. Vai ser um bate-papo muito bacana. A gente espera vocês amanhã a partir das 8 horas da noite aqui na Rádio Remix. Já agradecendo o Caio e agradecendo o Marcelo Summer, e eu passo então aí as finalizações para o Caio. Então, eu queria agradecer a presença de todos aí no chat, né? E tiveram paciência de ficar em todo esse tempo aqui e nos ouvindo, né? E eu peço também a compreensão de todos, né? Porque geralmente nós não conseguimos responder a todas as perguntas, né? Porque aquela história, muitas pessoas ficam chateadas, falam, mas o Caio não responde, o Caio não responde meu e-mail, o Caio não responde o Facebook, o Messenger que eu mandei. Eu costumo receber 50 mensagens por dia, mais, e vários e-mails por dia também. Então, realmente, a gente vai responder, nós vamos respondendo conforme o tempo que nós conseguimos, né? E eu peço a compreensão de todos, que tenham paciência e que vamos trocando informação, trocando ideias, né? Porque realmente eu sempre falo que eu não sou o dono da verdade, são experiências, estudos que vêm do projeto El Culto, que também é um conjunto de experiências de várias pessoas que passaram por outras experiências também. E também eu queria fazer um adendo interessante, né? Porque muitas pessoas às vezes ficam chateadas comigo de não fazer outros hangouts em outros canais, por exemplo. Mas realmente, gente, é a questão de tempo. Tempo. A falta de tempo impede isso. E eu peço a compreensão de todos, mas se sobra tempo, realmente eu faço. Agora, como às vezes, agora eu estou terminando esse outro projeto do livro, né, que eu estou terminando de escrever um livro, o projeto já dura alguns anos, e para quem escreve sabe que é complicado. Você, além de escrever, levar outras coisas em paralelo, né? E, como as pessoas sabem, o projeto El Culto não vive de verbas ou suporte de alguma instituição. É um projeto independente e é um projeto que é mantido, né, com coisas que eu faço em paralelo. Antigamente eu trabalhava na área de informática, hoje em dia eu ainda dou consultoria de informática, dou acesso também, eu tenho a minha parte de idiomas que eu trabalho, dou aula de inglês também. E são outras coisas em paralelo que levam o projeto El Culto adiante. E como torna a falar, como não é um projeto ligado a nenhuma instituição que dá suporte financeiro, então é algo que realmente não anda assim a passos de foguete. Infelizmente é um passo tartaruga aqui e ali, né? Mas temos convicção que o projeto, no futuro próximo, irá andar com uma velocidade um pouco maior, né? E é algo que realmente eu espero que nós atinjamos, todos nós, esse outro nível de pesquisa no futuro próximo agora, e que nos traga um entendimento maior, né? E que esse entendimento seja útil para todos nós, para que possamos viver menos esse mundo conflitante e criarmos um mundo mais justo, mais humano, não sendo um clichê, né? As pessoas falam, o que o cara está falando é um clichê. Um mundo melhor, um mundo de flores, com todo o sistema de crença fala por aí. Mas eu acho que as pessoas devem ter um mínimo de ética e consciência com o próximo, né? De modo que tenhamos em mente que nós não podemos salvar a todos, mas primeiramente devemos salvar a nós mesmos, que por sua vez vai gerar o quê? Vai gerar um equilíbrio para todos ao nosso redor. Então, eu desejo essa noite o de melhor para vocês, muita paz, prosperidade, e que o ano que se adentre agora
seja um ano que traga um maior equilíbrio para esse planeta. Um maior equilíbrio à cabeça das pessoas. A cabeça das pessoas anda a mil com o sistema de controle. Isso a gente sabe. Um modo de vida que todos nós vivemos, um modo que exige muito de nós, em termos materiais, nos dando um retorno muito pequeno, né? E tirando tempo da nossa vida. Ao contrário do que as pessoas falam por aí, dentro do sistema materialista, tempo é dinheiro. Tempo não é dinheiro. Tempo é vida. Porque o tempo não retorna nessa existência. Não dá para você... eu vou ter um banco de tempo. Eu vou guardar o tempo no banco e ele vai render mais tempo para mim. Não, não é assim que funciona. Então, o tempo não é dinheiro, o tempo é vida. E aí é uma coisa muito séria e que as pessoas, às vezes, esquecem, inclusive. Né? Às vezes também não é só parte do sistema, a culpa da coisa. Essa palavra culpa é uma palavra maldita, não é bem a culpa, mas a causa, vamos assim dizer. Às vezes a causa também é a parte de nós mesmos. Por quê? Porque nós ocupamos sempre o externo, né? Mas nós nunca olhamos para dentro de nós e falamos, mas pera lá, o que está de errado conosco? Né? Porque eu dou muito ouvido ao coletivo, porque eu sigo muitos parâmetros, o que o vizinho fala, o que a mídia fala, eu tenho que seguir porque é o melhor, porque eu não quero ser diferente. Então, nós devemos fazer essas perguntas para ver realmente o que criou o ambiente que nos serve. Porque cada um tem o seu ambiente, né, que serve. Sua casa, seus familiares, sua vida, seu emprego. O que gerou aquilo? Foi somente o sistema ou foi algo que nós acabamos indiretamente ou inconsciente buscando? Né? Às vezes é um equilíbrio dos dois, a causa vem de ambos os lados. Mas nós temos que sempre ter em mente que a nossa consciência é poderosa, apesar de muitas pessoas não acreditarem em si mesmo. Então a gente tem que parar e pensar nisso um pouquinho. Então eu desejo de melhor para vocês essa noite. E realmente, e outra coisa também, o ano que vem, como eu tinha prometido, o Projeto Terra Oculta vai continuar com os vídeos, não é somente Hangout. Eu estava numa fase ainda que, com esse projeto livre e outras coisas, deu uma desacelerada nos vídeos do Projeto Terra Oculta. Mas, inclusive, a Guerra Cósmica está sendo feita, vai sair, já está na metade, para quem acompanha o projeto. E outras coisas mais vão surgir aí no projeto do ano que vem. E muita coisa vai mudar e vai mudar para melhor. Espero que para todos nós. Então é isso aí, pessoal. Uma boa noite e até mais. Era isso por hoje, galerinha. Então é o seguinte, olha aqui, ó, atentos porque amanhã teremos um bate-papo diferente. A gente está muito feliz por ter conseguido reunir essas cabeças pensantes que são os nossos convidados que estão sempre conosco aqui na Rádio Remix. Já de antemão agradecendo a todos vocês pelos comentários, por tudo. Gente, olha, nós estamos aqui promovendo encontros de mentes. Todos nós somos importantes, cada um no seu grau, cada um com o seu conhecimento. Todos sem exceção. Estamos aqui aprendendo. E que forma melhor teríamos de aprender se não junto àquelas pessoas que têm um raciocínio, que têm um pensamento mais ou menos parecido com o nosso. Portanto, nós estamos aqui agora agradecendo a todas essas pessoas que fizeram parte ou fazem parte da grande família Remix. Queria agradecer a Márcia, agradecer novamente ao Caio, agradecer a todos que estiveram conosco nesta noite, aproveitando também para convidá-los para aqui estarem amanhã, para que nós possamos estar integrados, todos juntos, com o mesmo pensamento de termos, quem sabe, um grande ano de 2018 e que esse ano traga aquele alento que nós tanto estamos buscando. Sejam todos bem-vindos à Casa Remix, sejam todos bem-vindos àquilo que nós tivermos de melhor para poder passar a todos vocês. Sejam todos bem-vindos a essa possibilidade que temos de criar o nosso próprio rumo e que esse rumo seja direcionado sempre para as coisas positivas, as coisas boas e que isso nos leve diretamente para a liberdade dessa grande matrix que estamos sendo submetidos neste momento. Mas será por pouco tempo, eu tenho certeza disso.
Tenham todos uma boa noite. Nos veremos amanhã às 20 horas, como de costume. Muito obrigado a todos. Estamos encerrando essa transmissão, agradecendo a Vera, agradecendo novamente ao Caio, a Marcinha. Vamos em frente. Até amanhã.